Olá, eu sou a Sabrina Falcão, sou contadora de histórias no projeto Contos em Conexão e eu estou aqui hoje para falar sobre livros, que é um instrumento, uma ferramenta que é muito íntimo do contador de história. E aí a gente vai voltar lá na história, né? Lá quando surgiu o contador de história, que ninguém sabe quando, porque ó, há muito tempo existe o contador de história, né? Antes de existir a imprensa, antes de existir o livro, já existia o contador de história. Olha que legal. E o contador de história naquela época era essencial para a comunidade onde ele vivia. Era através da história que se ensinava, que se aconselhava, que se construía as relações, não é verdade? E naquela época, os contos eram para ser contados de forma oral, né? Porque não existia livros, as pessoas nem sabiam ler e escrever. Então era importante transmitir os conhecimentos, as informações, através da oralidade. A memória era melhor naquela época, hein? Pois é. E aí eu estou aqui com um livro que eu gostaria muito de apresentar para vocês, que é O Ofício do Contador de Histórias, de Ghislaine e de Ino. São duas pessoas que escreveram juntos esse livro. E esse livro, gente, esse livro é um livro de cabeceira para mim. Eu leio muito ele tem muitas dicas e muitos contos também que interessantes para se ler, para se contar, né? E aí ele começa assim na primeira parte falando: qual o conto do contador de história? O literário ou popular? Né? E aí eu trouxe aqui 2 exemplos de contos literários, né? Que são bem clássicos, do mesmo autor, que vocês devem conhecer muito bem, Alice dos Países das Maravilhas, que é um livro muito cheio de páginas, né? Cheio de detalhes, é uma aventura e tanto. Inclusive tem até filme, né? Mas como transformar a Alice do País das Maravilhas e a Alice no País dos Espelhos em um conto oral? É complicadinho, sabe? Você tem que fazer uma grande pesquisa nesses 2 livros, cada um, né? Se você quer fazer os 2 contos, você vai ter que fazer toda a estrutura, né? E ver o que você pode tirar e que não quebre o esqueleto da história, para não deixar de ser o Alice no País das Maravilhas, na verdade. Então você vai ter que analisar todas essas questões, porque foi escrito, mas não foi escrito para ser contado. Ele foi um livro escrito para ser lido, não é verdade? Então, os contos populares, eles são contos feitos para serem contados, feitos para a oralidade. É uma das coisas que são colocadas aqui por esse livro aqui. Mas esse livro tem muito mais coisas, muito interessante, vale muito a pena ler, vale muito a pena conhecer. E tem também esse livro, por exemplo, esse é um livro clássico, porque esse rapaz aqui, o Hans Christian Andersen, ele foi um coletor de contos orais. Olha que interessante, não é verdade? Assim como os irmãos Grimm, que são muito conhecidos e comentados, não é verdade? Os irmãos Grimm. Andersen era um coletor de contos, né? Um antropólogo dos contos orais. Então ele fez uma coletânea de contos que alguns a gente não conhece, né? Que tá aqui nessa coletânea aqui, que a gente não é tão popular, não é tão conhecido por todo mundo. Mas Polegarina, por exemplo, que é aquela personagenzinha pequenininha do tamanho de um polegar, ela é bem conhecida. A Pequena Sereia, a Disney parece que usou esse daí, hein? Quem mais? A gente tem aqui o Patinho Feio. Quem conhece o Patinho Feio? Pois é, ele foi um dos coletores
que fez várias coletas de contos interessantes que a gente conhece por aí, né? Esses são alguns que eu posso olhar aqui e dizer para vocês que é dos mais conhecidos, entre outros que tem aqui. O que mais? Para esse aqui. Esse livro aqui é um livro muito interessante. Ele fala, olha só o título como é sugestivo. A Condenação de Emília, o politicamente correto na literatura infantil. Pois é, contador de história usa literatura infantil. Dá pra contar Alice nos Países Maravilhas, sim. Vai dar um trabalhinho pra você criar lá todo o roteirinho, mas dá sim. E aí, a gente tem essa questão do politicamente correto, não é verdade? Hoje mais do que nunca. Se você for pesquisar as histórias dos contos tradicionais, como eram bem na origem deles mesmo, eles já sofreram alterações. Irmãos Grimm mesmo, quando foram fazer coletar, escrever sobre os contos, escrever os contos, né? E colocar eles ali, eles já fizeram uma alteraçãozinha ali. Já não é igualzinho ao original, como era contado nos lugares onde eles passaram coletando. E hoje a gente também faz recontos, não é verdade? Não há problema em fazer recontos, certo? Até que ponto a gente vai ficar atrelado à questão da moral da história, não é verdade? Contar história nem sempre precisa ter uma moral. Pode ser só ludicidade. Olha que legal. Ouvir histórias sem se preocupar em ter que ter uma moral da história, não é verdade? Apenas valorizando o momento do olho no olho, né? Muito bem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre livros que eu uso para contar histórias assim mais constantemente. O Sapo Bocarrão, por exemplo, é um livro que ele é pop-up. Quando a gente abre, olha que interessante esse recurso, muito bacana. O Sapo Bocarrão fala com as pessoas. Olá, eu sou o Sapo Bocarrão e gosto de comer moscas. Para mim usar esse recurso eu tenho que saber a história de qual. Isso é importante, porque senão eu vou ter que ficar lendo a história. Tem problema em ler a história? Não tem problema em ler a história, né? Mas se você souber decor é bem melhor, é bem interessante, não é verdade? Aqui eu tenho também um livro que eu mesma costurei. Eu mesma confeccionei a capa e eu estou confeccionando as ilustrações. Então a primeira aqui é sobre com o nome do projeto, né? Contos em Conexão. E a primeira história é um conto popular. Um conto popular chamado Os Três Tesouros. E eu fiz toda a ilustração, só a ilustração, para usar também como um recurso, né? O livro como recurso. Por que é interessante eu usar o livro como recurso, mesmo sem letras, mesmo sem palavras, só mostrando a ilustração? Porque eu sei essa história, não é verdade? Então eu vou usar o recurso da ilustração. Mas não, Dona Zeferina falou assim: você vai embora com essa cobra. E ela perguntava, e os vizinhos conversavam, e ela pedia para os outros perguntar, e Alfredo não contava. O objeto livro, ele é um objeto que na Idade Média era considerado mágico. Por que a gente não pode continuar considerando mágico, não é verdade? Se você coloca o livro de forma lúdica para a criança ou para o jovem, se ele tem a figura do livro, isso atrai ele, porque o livro é real, não é verdade? A gente está trabalhando com coisas
no mundo da imaginação, um objeto real. E que você, usando a contação de história com um livro, vai aproximar ele da leitura. Vai aproximar o seu público da leitura, do hábito de ler. E isso é maravilhoso.